O Agricultura BR começa falando sobre a greve dos caminhoneiros que foi deflagrada no Brasil na última segunda-feira, dia 21 de maio, e que nesta terça-feira, dia 29 do mês, entra no seu 9º dia seguido. A paralisação da classe dos caminhoneiros acontece por um pedido em especial por conta da alta no preço do óleo diesel e que acabou desencadeando várias outras solicitações ao governo federal. O governo anunciou neste último domingo várias medidas para atender a classe, porém, paralisações continuam a ser registradas nesta terça-feira. No dia de hoje, 22 estados, mais o Distrito Federal, ainda registram bloqueios nas estradas do país. A situação prejudica demais o setor produtivo e as várias classes produtivas, as várias cadeias produtivas do agronegócio e também a sociedade geral como um todo. O Agricultura BR traz a partir de agora um panorama de como a greve impacta nas várias cadeias produtivas do agronegócio. E a gente começa trazendo um destaque para a soja, como que a paralisação das rodovias federais e estaduais traz prejuízos para o setor do complexo soja. Paralisação das indústrias processadoras da soja, afetando, portanto, a fabricação de óleo de soja e farelo também. Interrupção no escoamento do grão aos portos do país para fazer a exportação da soja produzida no Brasil e, consequentemente, a redução na comercialização são os impactos que a greve causa no setor da soja. Quem lançou nesta manhã um estudo muito importante falando a respeito desses impactos foi a consultoria Agroconsult. E a Agroconsult ela avaliou entre leve, moderado, alto e também risco muito forte todas as commodities ou as principais commodities agrícolas de produção do país. Destaque agora para a soja, que a Agroconsult considera em risco moderado. Veja só essa situação aqui da greve dos caminhoneiros em relação à soja, risco moderado de acordo com a Agroconsult. De acordo com o levantamento apresentado hoje, o principal efeito dos bloqueios da rodovia é impedir que a soja chegue aos portos. Poderia ser pior se a colheita ainda estivesse em andamento e as máquinas fossem paralisadas por falta de diesel. A colheita, é importante lembrar, foi concluída no último mês. As exportações foram temporariamente asseguradas pela soja estocada nos portos, ou seja, tinha soja no porto, por isso que as exportações continuaram. A partir de agora, falando da data desta terça-feira, a situação começa a complicar. Cerca de 400 mil toneladas devem deixar de ser embarcadas a cada dia que a greve continuar, mesmo que as rodovias sejam desbloqueadas. Agora, trazendo aqui esses impactos logísticos, antes da greve, as projeções da Agroconsult indicavam que o volume de embarques em junho e julho deveria ser muito próximo do recorde para esses meses. Se parte das exportações tiver de ser postergada e essa questão de atrasar esses embarques, vai aumentar a competição com o milho nos canais logísticos de agosto. Novos negócios também não estão sendo feitos. Esse negócio é muito grave de não estar tendo negócios sendo feitos. Tanto compradores quanto vendedores estão esperando os desdobramentos da greve para voltar ao mercado. Aqui é o destaque da Agroconsult em relação aos caminhoneiros, importante relatório ao mercado que foi informado nesta terça-feira. Complexo soja é apenas um dos setores que é afetado pela greve. A gente traz em destaque agora como que o milho sofre e os produtores do cereal a respeito dessa greve dos caminhoneiros. Tanto produtores como quem consome, os criadores de animais que utilizam o cereal para alimentar o gado e outras criações. Há uma interrupção no escoamento do milho aos centros consumidores. Isso causa principalmente elevação na cotação da saca do milho, que já vinha em um patamar elevado no Brasil, causando custo de produção bem mais elevado, onerando o criador no país. Destacamos agora o que a Agroconsult falou para o milho. Em relação à primeira safra, de acordo com a Agroconsult, o risco é leve,
praticamente inexistente por conta da situação da primeira safra que já havia sido colhida e uma colheita menor. Já a segunda safra, de acordo com a Agroconsult, os riscos são moderados, principalmente por conta de uma possível competição com a soja, por conta desse atraso que deve haver em relação agora aos embarques da soja. Vamos aos dados aqui da Agroconsult para o milho. Olha só, até agora os efeitos sobre o milho safrinha são pequenos, que é o milho de segunda safra, mas pode comprometer o avanço da colheita e o escoamento de produção, de acordo com a Agroconsult. Até o fim da primeira quinzena de junho, de 2 milhões a 2 milhões e 500 mil toneladas devem ser colhidas no Mato Grosso. A colheita ainda vai demorar para começar nos próximos estados, nos outros estados, porque o Mato Grosso ele vem mais adiantado. Pode mudar a tela aqui, nós seguimos trazendo aqui as informações, falando agora que é preciso, de acordo com a Agroconsult, considerar uma queda na demanda doméstica de milho causada pela morte de aves e suínos que não receberam ração durante a greve. Essa é uma situação muito grave, mortandade de aves e suínos, já que tem essa mortandade, inclusive vamos ter um representante da BPA falando na Agricultura BR de hoje, com essa mortandade há um impacto direto em cadeias produtivas da carne de frango, da carne suína e também na cadeia produtiva do milho. E mesmo com o governo federal tendo anunciado medidas e entrado em acordo com representantes da classe dos caminhoneiros, os protestos seguem pelo país. De Brasília, a Catarina Martorelli tem mais informações. No Distrito Federal, os postos que conseguiram receber algum combustível estão assim com filas quilométricas para abastecer. Situação caótica também para o agronegócio. 64 milhões de aves morreram em todo o país por falta de insumos e 1 bilhão de aves estão sendo alimentadas com ração insuficiente. 20 milhões de suínos passam pela mesma situação. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a distribuição de carnes só deve se normalizar em 2 meses. Apesar de 5 entidades ligadas ao movimento dos caminhoneiros serem a favor do fim da greve, muitos continuam parados em rodovias por todo o país. Difícil fazer uma previsão, repassar qualquer posição. Nós, no caso, não temos nenhuma gerência sobre os pontos de bloqueio. São liderados por motoristas de cada município, de cada trecho que está paralisado. Domingo à noite, depois de longas reuniões com os ministros, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento para contar as principais medidas que serão tomadas pelo governo. Entre elas, a redução de 46 centavos no litro do diesel. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse na manhã desta segunda-feira que a redução no preço do diesel vai gerar um custo de 9 bilhões e 500 mil reais no orçamento da União. Que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no orçamento geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, eu acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. O presidente Michel Temer disse que essa redução vale por 60 dias. Depois, o preço do diesel deve ter reajustes apenas mensais. Temer disse ainda que vai editar uma medida provisória que isenta a cobrança do eixo suspenso em todas as rodovias do país e também vai garantir aos caminhoneiros autônomos 30% dos fretes da Conab. Catarina Martorelli para o SBA. A gente segue falando a respeito dos impactos da greve em cada uma das cadeias produtivas do agronegócio no país. O destaque de agora é o café. A preocupação é grande, segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores do Grão do Brasil. A paralisação nas estradas atrasa o escoamento, os embarques do grão a destinos compradores e causa paralisação no comércio do grão aqui no país.
A gente colocou na tela, então, em destaque o resumo de como que o setor cafeeiro tem sentido o impacto da paralisação. A comercialização está travada. Há atraso, portanto, nos embarques e uma expectativa de redução forte nas exportações. Segundo o Secafé, neste mês de maio, quando há uma comercialização acontecendo de maneira natural, o Brasil chega a ter uma receita de 350 milhões de dólares com os embarques de café. Com a paralisação, portanto, há de esperar uma redução neste faturamento. Em relação ao que acontece com o café, a Agroconsult avaliou como risco elevado. É um risco maior do que você viu em relação à soja e ao milho, de acordo com a análise da consultoria. Vamos ver agora como é que está esse risco do café e quais são os principais pontos que precisam ser trabalhados. Veja só que de acordo com a Agroconsult, risco elevado, porque a colheita do café está próxima a iniciar, né, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e também Espírito Santo. Esse é um dos fatores principais. E é uma safra de bienalidade positiva por conta do arábica, chegando a 58 milhões e 400 mil sacas de café, e os cafezais estão bem carregados, de acordo com as equipes de campo. É preciso considerar que boa parte da colheita ainda é manual, mitigando aí o impacto da falta de combustível. Mas o transporte, esse é o fator interessante, mas o transporte de mão de obra e da produção já foram afetados. Já há atraso também nas exportações de café, de acordo com a Agroconsult, portanto, situação afeta também a produção de café e apesar de estar numa circunstância que parece inicialmente ser um pouco mais favorável, não é, porque a colheita do café ainda não aconteceu e a mão de obra, essa mão de obra que não é mecanizada, ela precisa chegar aos campos de produção e isso não está acontecendo, já acaba tendo um impacto extremamente forte por conta do transporte. No Rio Grande do Sul, o governo estadual criou um comitê de crises e está tentando restabelecer o abastecimento de combustíveis nos postos. A situação já chegou à capital, Porto Alegre, mas ainda não chegou ao interior do estado. Annelise Nicolodi tem mais informações. Aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região noroeste de onde nós falamos, em Cruz Alta, a mobilização continua, mesmo após o anúncio no domingo à noite do presidente Michel Temer. Os caminhoneiros e também muitos agricultores continuam mobilizados aqui no trevo de acesso à BR-158. E não só os motoristas e agricultores. Logo atrás de mim tem alguns ônibus de estudantes chegando aqui para se juntar ao movimento e para continuar a greve dos caminhoneiros. Como vocês podem ver, a pista está liberada, não há bloqueio em nenhum ponto aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul, ou seja, a pista livre para quem quiser passar. Mas o que a gente vê são cada vez mais motoristas, autônomos, caminhoneiros autônomos se juntando ao movimento e continuam parados aqui. Cargas perecíveis continuam passando, combustível para atender aí os utilitários, ambulâncias, medicamentos, mas os caminhoneiros prometem dar continuidade à greve, mesmo após algumas reivindicações serem atendidas. O que aconteceu lá no presidente foi uma espécie de manipulação, porque o pleito, na verdade, é a baixa do combustível. Eles estão colocando no diesel, que é usando isso como forma de desmobilizar. Essa é a ideia. Entende? Tanto que parece que tem hoje tem aumento de gasolina, estava previsto. Então, quer dizer, não adianta diminuir o diesel e coloca em cima do resto da população, que também depende da gasolina. Né? Os taxistas precisam, as ambulâncias precisam, lotações, sei lá, mototaxista. Tem tantas atividades que dependem da gasolina. Então, o pleito é esse. O pleito do caminhoneiro em si, em partes, foi atendido. Só que eles vão continuar, segundo eles, vão continuar mobilizados em apoio à sociedade, em apoio aos produtores e o restante da sociedade que veio aqui participar do movimento. Entende? Essa é a realidade hoje. Bom, aqui em Cruz Alta vocês estão mobilizados aqui no Porto Seco, mas a gente vê que não existe bloqueio, vocês não estão parando os motoristas. Quem está aqui é por conta própria. Exatamente, não, aqui nunca foi feito bloqueio.
Aqui existe uma manifestação independente, não é greve, é manifestação independente. Caminhões com cargas perecíveis, gado, leite, tudo nunca foi segurado aqui. Medicamentos, nada foi feito aqui. Entende? Combustível que a pessoa precisou, por exemplo, aqui dentro de Cruz Alta, precisou para abastecer as viaturas, os utilitários, a brigada, a ambulância, tudo foi atendido. É pacífico, o pessoal tá alinhado. Aqui é um movimento popular. Apenas os caminhoneiros resolveram parar. Eles simplesmente deixaram seus veículos, entende? Encostaram e não. A paralisação não é. O objetivo não é prejudicar a sociedade, como não foi. Simplesmente eles paralisaram. Entende? É unânime e é de bom grado deles, da parte deles. Tanto que muitos ficaram aqui com nós. Outros foram para suas casas, que a gente levou na rodoviária, mas a maioria está aqui. Entende? A gente tá dando todo o suporte, né? Tem banheiros, estrutura de alimentação, o que eles precisarem, levar no hotel, farmácia, nós temos remédio, tem tudo. Eles estão sendo bem assistidos aqui. Zeca, mais cedo a gente viu que a Polícia Rodoviária Federal também esteve aqui fazendo um monitoramento, vocês tiveram uma conversa. Qual era o conteúdo dessa conversa? O conteúdo é o seguinte, eles periodicamente vêm aqui para saber se inteirar do andamento do movimento, porque houve esse pronunciamento do presidente à noite, então eles vieram saber qual é o posicionamento, foi isso que eles vieram aqui. São nossos amigos, estão nos apoiando aqui direto, entende? E eles mesmos, você pode perguntar para eles, nós não estamos dando trabalho nenhum, nem para eles nem para ninguém, né? A gente está fazendo a nossa parte apenas. Ou seja, a paralisação continua? Continua. E mais forte que nunca. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para o SBA, Annelise Nicolodi. Um dos setores que sofre demais com a paralisação nas rodovias é o setor de hortifruti, por conta dos produtos que são muito perecíveis. Folhas, frutas acabam apodrecendo nos caminhões que ficam à beira da estrada, causando desabastecimento de alimentos nas cidades e falta de negócios. A apuração feita pelo CPEA mostra o quanto de prejuízo no setor de hortifruti já foi sentido no Brasil nestes 9 dias de greve. As perdas em hortaliças são estimadas em 567 milhões de reais. Já no setor de frutas, perdas estimadas em 206 milhões de reais.